boa noite. Estamos aqui na sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, e vamos fazer algumas reflexões a respeito desse fato histórico da prisão, do julgamento rapidíssimo e da execução de Jesus de Nazaré pelo Império Romano. E faremos então uma breve passagem pelos momentos que antecederam, como preparação para a nossa oração. Nós vamos ler uma poesia de Olavo Bilac, que está em Parnaso de Além-Túmulo. No horto, tristemente Jesus, fitando os céus, em prece, vê descer da amplidão o arcanjo da agonia, cuja mão luminosa e terna lhe trazia o cálice do amargor duríssimo e refece. Se puderdes, meu Pai, afastai-o, dizia, mas eis que todo azul celígeno estremece, e do céu se desprende uma doirada messe de bênçãos aurorais, de paz e de alegria. Pare em todo o recanto a vibração sonora do amor, e o mestre já na sede que o devora, de molar-se por fim nas aras desse amor. Sente a mão paternal que o guia na amargura, e sublime da fé, mais vívida murmura que se cumpra no mundo o arbítrio do Senhor. Vamos elevar a Deus nosso pensamento. Senhor Jesus, nesta sexta-feira que recorda aquela hora incrível em que a ignomínia humana chegou ao seu ápice de tentar interromper o programa divino de redenção do mundo. Concede, Senhor, que possamos delicadamente, humildemente, buscar entender as comemorações de todos esses acontecimentos que culminaram com a tua ressurreição no domingo de Páscoa. Concede, Senhor, o nosso entendimento nesta hora, por amor de teu nome, assim seja. Então, irmãos, tentaremos fazer um pequeno apanhado de uma semana, entendendo que essa semana, que vai do domingo de Ramos até o domingo, até a sexta-feira da Paixão, ela é um resumo, ela é uma síntese suprema, maravilhosa e dolorosa de toda a doutrina de Jesus. É assim que vemos que, ao penetrar em Jerusalém, vindo de Betânia,
onde ele pernoitou quase todos os dias dessa semana, porque eram poucos quilômetros que distava Betânia de Jerusalém. Então, ele, como não tinha onde ficar em Jerusalém, ele ficava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E eis que, ao chegar a Betânia, antes de adentrar no domingo de Ramos em Jerusalém, ele tem a notícia, aliás, ele já havia recebido notícia antes de chegar a Betânia, porque Marta havia corrido ao seu encontro na estrada, ajoelhado aos seus pés e dito aquelas frases antológicas: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele responde a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não experimenta a morte. E quando ele chega ao sepulcro, pede para que tirem a pedra e fala com Lázaro: Lázaro, vem para o exterior. E Lázaro sai, ainda envolto em panos. É dessa forma, com a repercussão dessa notícia, que ele chega a Jerusalém no domingo. Então, essa entrada, chamada entrada triunfante, triunfal, ela é também emoldurada pelas notícias que se espalham no boca a boca, porque não havia jornais, mas a comunicação. Ele ressuscitou um homem, Lázaro, o vendedor de perfumes, de Betânia, está sempre aqui. Um homem importante. Todos sabiam que estava doente. E é nesse contexto de uma reverberação da notícia de forma retumbante e robusta que ele chega a Jerusalém. E o povo espalha ramos de folhas para que ele não pisasse o chão até que penetrasse os portais de Jerusalém. Quando na segunda-feira Jesus vai visitar o templo, ele encontra uma situação terrível. Ele observa que no átrio do templo, antes de as pessoas oferecerem as suas ofertas, elas haviam de fazer uma troca. E essa troca, quem faziam eram os cambistas. E os cambistas, eles variavam o câmbio dia a dia, de modo que as pessoas não tinham, muitas vezes, como oferecer as suas doações ao templo, ou faziam sacrifícios tiravam de alimentação e de outras necessidades para cumprir o valor do câmbio do dia praticado no portal do templo. Foi contra esse câmbio, contra essa ladroagem, que Jesus se insurgiu. E se insurgiu expulsando os mercadores, os cambistas. Eles não estavam vendendo, eles estavam fazendo trocas. Era a autorização do templo. Um templo que tinha no seu alto não mais a cruz de Davi, mas a águia romana. Eles haviam traído as suas tradições
para fazer acordo. A elite judaica, farisaica e os saduceus haviam feito acordo com os romanos para manter o funcionamento do templo, desde que a águia romana estivesse no ápice. Então eles macularam o seu templo, venderam a sua alma para manter os seus postos elevados e para que Roma não tivesse a decisão de eliminar o seu culto, obrigando o culto a Júpiter. Foi um acordo de elite. Contra isso lutavam os Vamos seguir. Então Jesus expulsa os cambistas. Na terça-feira ele prega no templo. Ali ele relata 3 parábolas muito conhecidas. A parábola dos 2 filhos, a dos vinhateiros maus, a parábola das bodas do filho do rei. Todas parábolas muito importantes porque falam de um grande evento que iria acontecer. Ele havia registrado alguns dias antes a parábola das 10 virgens, que também é outra parábola judicial. Então são parábolas judiciais. Na quarta-feira, ele em Betânia, eu havia dito que ele viajava de Betânia para Jerusalém durante esse período, porque ele não tinha onde repousar em Jerusalém, ele repousava em Betânia. Antes dele ir, ele foi avisado pelos guardas de Herodes que ele não deveria voltar para Jerusalém. E ele manda um recado para Herodes também, aplicando a desobediência civil. Vai, diz aquela raposa que eu ficarei hoje, amanhã e depois. Desobediência, ele desobedeceu. Um fato esse que mais tarde Pedro e Paulo repetiriam quando também foram convidados a sair de Roma. Importa mais obedecer a Deus que aos homens. E na quarta-feira, na casa de Simão, em Betânia, Simão o leproso, ele avisa aos discípulos que ele iria ser preso, que iria ser morto e que seria crucificado. Nessa conversa íntima em que ele avisa, inclusive, aos discípulos, dá vários conselhos para que eles pudessem seguir o seu trabalho, ele é interrompido por uma mulher que derrama um vaso de um perfume de alabastro em todo o seu corpo. Esse fato é muito mal entendido pelos próprios discípulos. Judas, inclusive, acha um desperdício. Há uns que dizem que foi só Judas, outros dizem que outros também se incomodaram. Judas havia transferido aquela indignação para outros também. E nós sabemos que quando alguém se indigna com alguma coisa, outros podem captar aquela emanação da irritabilidade e manifestar também, porque isso faz parte de um sistema que nós temos interno dentro de nós, é um sistema corporal de raiva. Então, se alguém tem raiva, a raiva se comunica com os meus órgãos de raiva e eu fico com raiva também. Então, Judas se indignou. E toda vez que nós temos raiva, que nós nos indignamos, para que nós não nos sintamos mal tendo raiva, nós usamos um sistema de adaptação. Esse sistema adaptativo, ele faz com que a gente corrija a dissonância. Corrigindo, a gente explica. Eu estou com raiva por isso, isso e isso.
Então, eu não gostei desse desperdício do perfume caro, porque isso aí é um absurdo. Isso poderia ser distribuído aos pobres. Até hoje isso é feito. As pessoas dão alguma coisa para alguém e falam assim: ah, mas ele não vai dar valor a isso. Não faça isso não, não doe isso não, que eles não vão valorizar. Você sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Você sabe o que ele vai fazer com esse recurso? Você sabe se ele vai usar essa roupa? Eu vi, ele jogou a roupa fora. Ele trocou por droga. Então essa justificativa judaica, judaica não, de Judas, nós vamos repercutir e replicar sempre através dos séculos. Na quinta-feira é a celebração do jantar, da ceia chamada Santa Ceia, pintada por Da Vinci, cantada em verso e prosa por muitos artistas, quando Jesus reúne com seus discípulos para orar por eles. O Evangelho de João registra a oração de Jesus pelos seus discípulos, pela continuação da sua obra. E, melancolicamente, informa eles que eles se dispersariam, que eles, antes de despertarem para a sua verdadeira missão de cristãos, de continuadores da obra dele, Jesus, que eles a princípio ficariam atordoados, tomados pelo medo, que também é uma condição natural, biológica. É interessante porque a fé não é biológica. E as pessoas falam assim: ah, não tenha medo, tenha fé. Está correto, é muito elegante esse aconselhamento. Mas ele não passa só pela razão. Ele passa pela razão. A racionalidade é importante para nós vencermos o medo. Mas, infelizmente, não é o bastante. Porque é um equilíbrio de forças que está nos nossos chakras. Então nós precisamos exercitar a fé. Racionalmente saber que é útil, então nós vamos exercitar como? Um treinamento comportamental de enfrentamento de situações onde é necessário demonstrar a firmeza de caráter diante das prescrições de Jesus. Vá adiante. Ou então, como Jesus dizia, vem. Tem muitas pessoas que diante de um chamado vem, a pessoa recusa. Ah, eu não posso, eu não tenho tempo. Então o vem, quando a pessoa que chama vem está falando sobre a inspiração de Jesus, é hora do chamado. Muitos de nós não entendemos o chamado. Eu me recordo que em 1967, na praia de Atafona, nós íamos ao mar com Chico Xavier e ele chamou algumas pessoas para o trabalho. Uma delas veio. Jesus olhou para as mãos dela. Chico olhou para as mãos dela, passou assim: fulana,
fulana, como você tem capacidade de distribuir energia física. Você precisa da passe, fulana. E ela iniciou, após a partida de Chico, ela iniciou. Mas as circunstâncias da vida, as responsabilidades do cotidiano, filhos e outras coisas mais, a retiraram do trabalho. Mas foi um chamado. E Jesus avisa aos discípulos que eles se dispersariam. Nessa hora Pedro reage. Não! Eu não te abandonarei jamais. Nem que eu morra. Eu me sacrifico por ti, mas eu não te abandonarei. E Jesus olha para Pedro. Vê na sua tela mental, assiste antecipadamente a cena da negação e diz: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes das 6 horas da tarde, tu me negarás 3 vezes. Mas Jesus chama todos de amigos e diz a senha do porquê são amigos. O que significa ser amigo? Tudo que eu recebi de meu Pai, eu vos dei. Esta é a definição de Jesus para a palavra amigo. Então, amigo não sonega informação, não sonega a cultura, não sonega a solidariedade, o momento da fraternidade. O amigo não sonega. O amigo está ali, oferece. Assim, essas informações eu não posso passar porque elas fazem parte de um livro que eu vou escrever. Isso não é amigo. Isso é interesseiro. As pessoas hoje são interesseiras. Hoje os canais espíritas, eles são pagos. Olha, o nosso canal, ele tem uma pequena contribuição mensal para a manutenção dos funcionários, dos equipamentos. Ora, venhamos e convenhamos. Estamos perdendo a veste nupcial. Nós, como espíritas, estamos perdendo a veste nupcial. E Jesus, então, mais uma vez, ora por seus discípulos. Está no Evangelho de João. Como temos ainda vários elementos, não vamos poder fazer essa oração de Jesus. E ele é preso. E Pedro, então, talvez, impressionado com o que Jesus havia previsto sobre ele, assim, eu vou reverter isso daí. Eu vou defender Jesus. E ele vai e ataca o soldado do sumo sacerdote. Ele ataca e diz a tradição que ele decepa uma orelha do soldado, que também a tradição diz que é Malco, e que no nosso meio espírita ele é reconhecido como um personagem do espiritismo do século XX no Brasil. E Jesus então cura a orelha do soldado sumo sacerdote e dirige a Pedro aquelas palavras antológicas que nós temos até hoje. Até hoje. Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere pela espada perecerá pela espada. Embainha a tua espada.
E Jesus, então, instrui os cristãos que a senha para entrar no reino dos céus, para ganhar os céus, não será mais a senha da violência. Durante muito tempo, o reino dos céus foi ganho pela violência. Então não será mais pela violência. E poucos seguidores de Jesus, inclusive no século XX, podemos citar alguns grandes, digamos, lutadores sociais que quiseram investir na melhoria, na reforma da sociedade, né? Nós vamos aqui fazer uma divisão: existe sociedade e existe humanidade. Quem luta pela reforma da humanidade luta pela reforma do homem. Quem luta pela reforma da sociedade luta pela reforma da organização social na qual o homem vive. E dentro das leis morais do Espiritismo existe a lei de sociedade. A sociedade precisa evoluir. O mundo, para sair dessa situação de expiação e de provas, ele precisa se regenerar como sociedade também, como humanidade e como sociedade, como indivíduo e como coletividade. E a coletividade precisa ter leis sábias que contemplem as necessidades de cada um. Todas as necessidades. Físicas, materiais, psicológicas, organizacionais, de trabalho, de renovação, de evolução e progresso. Essa sociedade nova realmente é uma sociedade de que nós estamos necessitando muito nos dias de hoje. E Jesus então dá a senha de que não será pela violência. E citamos no século XX os exemplos já muito conhecidos do pastor americano Martin Luther King Jr., que se insurgiu pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos, onde ele, como homem negro, e toda a sua família, todos os seus amigos, todas as ovelhas de sua igreja, já que ele era um ministro protestante, eles não tinham direitos civis preservados pelo Estado. E ele não fez nada, apenas disse: se nós não podemos nos sentar nos ônibus, nós não vamos entrar nos ônibus. E a grande população dos estados, principalmente Mississippi, a grande população era negra, de trabalhadores, os usuários. Os outros tinham carros próprios. Poucos negros tinham carros próprios. Então a queda de arrecadação foi muito grande. E os ônibus paravam e pediam para os negros subirem, e eles iam a pé. As cidades grandes, eles atravessavam quilômetros e quilômetros, mas não tomavam os ônibus. Assim também Gandhi, Johann Mohandas Gandhi, chamado Mahatma, grande alma, também diz: nós não vamos usar o tecido inglês, vamos tecer e não vamos. Depois não vamos consumir o sal inglês, vamos fazer o sal. E isso foi uma das formas de praticar também a desobediência civil que Jesus também praticou. E usando a senha da não violência. E na quinta-feira ainda, Jesus ainda é apresentado ao Sinédrio. Ali são ditos os falsos testemunhos. Ali são apresentados testemunhos comprados, venda de testemunhos,
venda de sentença, uns juízes corruptos, e em poucas horas fica definida a crucificação. Jesus diante de Caifás é um diálogo que nos é importante ler para mostrar a grandeza de Jesus e a baixeza moral dessa corja que forjou um julgamento para prender, torturar e executar Jesus Cristo. Na sexta, então, acontece logo de manhã cedo o diálogo de Jesus e Pilatos, em que Jesus, já vendo toda a farsa, ele permanece em silêncio. Ele só quebra o silêncio quando Pilatos fala com toda a ousadia: eu tenho poder para te libertar e para te mandar matar. E Jesus disse: não terias poder algum se não te fosse outorgado do alto. Todo poder vem do alto. Todas as pessoas que pensam que na terra são detentores de poder e ficam envaidecidos, eu posso, eu sou isso, não somos nada. Temos apenas uma outorga muito rápida, muito fugaz, e que, não sendo bem usada, essa outorga vai nos conduzir a uma deterioração total do nosso caráter. E depois Jesus é apresentado diante de Barrabás. É por causa dessa apresentação que eu gostaria de ler mais uma vez um soneto de Olavo Bilac, Jesus ou Barrabás? Sobre a fronte da turba há um sussurro abafado. A multidão inteira, ansiosa, se congrega. Surda a lição do amor, implacável e cega, para a consumação dos festins do pecado. Crucificai-o, exclama, um lamento lhe chega, da terra que soluça e do céu desesperado. Jesus ou Barrabás? Pergunta, inquire o brado, da justiça sem Deus que trêmula se entrega. Jesus, Jesus, Jesus! E a resposta perpassa, como um sopro cruel do aquilão da desgraça, sem que o anjo da paz amaldiçoe ou gema. E debaixo do apodo e ensanguentada a face, toma da cruz da dor, para que a dor ficasse como a glória da vida e a vitória suprema. Então diz Olavo Bilac que, apesar de tudo, a redenção ela supera todas as formas de agressão humana. E Jesus, então, atravessa a sua via crucis. Isso inicia-se bem cedo, esse julgamento de Pilatos é rápido, e às 9 horas ele já estava sendo crucificado. Mas antes disso ele atravessa toda a cidade em direção ao Gólgota, que era afastado e que era um aclive. Ele teria que subir com a cruz, num terreno acidentado. Ele então, esgotado já, porque já havia sangrado muito no episódio da tortura, na véspera, ele é ajudado por alguém, um transeunte, que é brutalmente arrancado do público por um oficial romano. E esse Cirineu é também um personagem, porque ele ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Involuntariamente, mas ajuda. Ele foi ali colocado por vontade de Deus. Por vontade de Deus. E existe uma figura também que é relatada no Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Nicodemos, aquele que defendeu Jesus no Sinédrio.
e com quem Jesus deu a senha de que é necessário nascer de novo para que se veja o reino dos céus. Então esse mesmo Nicodemos, que defendeu Jesus, em seu evangelho, que é considerado apócrifo, mas algumas passagens são aceitas, ele relata a figura de uma mulher chamada Verônica, que alguns estudiosos veem muita relação dessa Verônica com a hemorroíça que havia sido curada por Jesus. Havia algum tempo antes. Ela então enxuga o rosto de Jesus com muito carinho, com muito amor e possivelmente com aquela sua atitude generosa, ela deve ter aplacado a angústia do Mestre. Temos ainda estudos que falam sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, que não vamos poder ler. E às 3 horas da tarde, Jesus morre e transcende os portais da vida espiritual. Queremos ainda fazer uma leitura na mensagem aos cristãos. Pietro Baldi, que foi recebido numa sexta-feira da Paixão, ele diz: cristãos do mundo inteiro, que tendes feito em 19 séculos de trabalho pela realização na terra do reino dos céus. Eram 19 séculos, já são mais de 20. Algumas elevadas verdades que o cristianismo contém não puderam exercer ação, senão por motivo da imaturidade dos homens. Certas liberdades não podem ser concedidas àqueles que estão sempre prontos a abusar de tudo. Que imenso esforço, que longo caminho deve percorrer a ideia divina até poder concretizar-se na terra. É uma trajetória que infelizmente a ideia precisa tornar-se muito terrena para depois espiritualizar-se de novo. E nós estamos ainda amalgamando a ideia de Deus com as impurezas da terra. Como nos lembrou Leon Denis, dizendo que a palavra de Deus, o Evangelho, é uma gota de orvalho que quando cai na terra vira lama. Então nós estamos ainda vivenciando essa lama. E ainda tendo mais alguns minutinhos, eu queria fazer, se eu conseguir iluminar aqui, queria fazer uma homenagem a essa mulher maravilhosa, mas eu não estou conseguindo iluminar. Tentar ler sem iluminação. Verônica piedosa. Verônica livre do seu drama, fita de Jesus a face, e o observa afastar-se envolvido pela massa humana, considerando que ela é a hemorroíça. Queria chorar, fazer sua catarse, mas algo continha sua gana. Como refazer sua vida se já não podia voltar aos seus, movido então por uma energia que dentro de si ainda corria, decidiu por fim viver para Deus. Encontrou o Senhor que buscava nas pessoas dos ancenianos, pensava as suas lesões, sempre aplicando um pano na face daqueles seres humanos. Era assim que se consolava e animava seus corações. Passaram-se 2 anos de lutas e ela sentiu uma forte vontade de deixar aquelas grutas dos seus amigos Lázaros. Saiu então daquela cidade
e foi para muito mais além, como a mulher que enche os cântaros, com fé foi para Jerusalém. Ao chegar à capital, uma triste revelação calou fundo em seu coração. Jesus fora condenado sem haver cometido nenhum pecado. E a sentença final publicou-se no edito, era crucificação. Vê então ao longe a multidão, seguindo um homem e sua cruz. Sente de novo a mesma sensação do dia em que viu a intensa luz que emanara do peito de Jesus, libertando-a de sua danação. Ela estava perplexa diante do quadro que via, os ingratos e sua zombaria, como entender esta situação complexa. Viu consternada a santa face, mutilada e ensanguentada, daquele que um dia salvara para que não se humilhasse, era aquele mesmo que a curara. Sentindo-se impotente, imensamente indignada, quis gritar àquela gente, quis lutar por seu Senhor. Percebeu, enfim, do nada, a sensação do tremor. O olhar de Jesus o seu fitara e encheu-se de temor. Vendo verter gotas rubras, onde os acúlios penetravam, pensou, há algo que cubra ou suavize as dores que o cravam? Mais uma vez, Verônica encontrou espaço entre o povo, que ensandecido gritava, e aproximando-se lacônica, agora com outra intenção, sob a visão irônica, tocou aquele que amava. Se o seu manto lhe curara, há muito tempo havia, ao simples toque de fé, sua grave hemorragia, então ajudaria aquele a quem buscara, o Jesus de Nazaré. Daquela face o sangue vertia impunemente, tomou então o seu manto e fez o que tinha em mente, cobriu o rosto santo que continuava exangue. Foi assim que naquele Calvário, a que outrora ele curara, compôs o santo sudário. E ela julgou escutar um sussurro transcendente, seja sempre relembrada sua ação comovente. Neste instante, um homem bruto afasta daquele avatar, que lhe dirige o olhar como o brilho de uma estrela, que ao seu espírito em luto era impossível descrevê-la. Eis a história desta mulher que 2 vezes buscou um homem entre a multidão. Da primeira o seu manto a curou, do sangue que ela vertia. Na seguinte, o manto dela suavizou sua paixão e marcou como numa tela uma hematografia. Esta mulher piedosa é símbolo de coragem, pois enfrentou piedosa a fúria do homem. E para testemunhar a sua gratidão, tocou para suavizar com a sua adoração o semblante de Jesus, que embora pálido e triste, irradiou a mais intensa luz que existe. Vamos fazer nossa oração. Ó Senhor, que nos concedeste estes momentos de reflexão. Olha, Senhor, para cada coração que aqui se aflige neste mundo tomado por provações coletivas, ainda de consequências imprevisíveis, quando sabemos que muitos, Senhor, muitos estão deixando a vida física para adentrar no portal espiritual. Permite, Senhor, que reflitamos amanhã no sábado, quando damos aleluia ao Teu Espírito soberano, para que possamos, no domingo, refletir
sobre a vitória da vida sobre a morte, porque só Tu, Senhor, pode ser aquilo que disseste a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Cuida de nós, Senhor, agora e sempre. Assim seja.